Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse é o nosso canal de estudo da Igreja do Nazareno Comunidade Leste. E você que está chegando hoje aqui pela primeira vez nesse vídeo, achou aí no YouTube, ou alguém compartilhou com você, eu quero lhe fazer um convite. Vai lá nos nossos vídeos anteriores, nós estamos trabalhando sobre as aulas, sobre o tema panorama bíblico, né? Então é um panorama da história do povo de Deus. Nós estamos na 10ª aula, nós já falamos lá de Gênesis e hoje nós vamos falar sobre o livro de Esdras. Então nós viemos Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, enfim, viemos a Bíblia toda até aqui no 15º livro da Bíblia, que é o livro de Esdras ou Esdras. Tem algumas pessoas que mudam aí, umas falam Esdras, outras Esdras, mas enfim, eu vou falar Esdras aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Se você pode, feche os teus olhos comigo aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, nós vamos orar. Pai, obrigado, Senhor Pai, por essa oportunidade. Obrigado por mais um dia, mais uma semana, Senhor Pai, que está começando, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de poder conhecer mais acerca da Tua Palavra, conhecer mais acerca do Senhor. Pai, usa a minha vida como instrumento do Senhor, para que os Teus filhos possam compreender, entender e conhecer a história do povo de Deus, conhecer mais do Senhor através da história. Pai, em nome de Jesus, abra nossa mente, abra o nosso entendimento, para que nós possamos conhecer e, conhecendo, possamos aplicar aquilo que o Senhor falou conosco nas nossas vidas, porque essa é a Tua vontade. Não que buscamos apenas conhecimento, conhecimento é sim necessário, mas que acima de tudo nós buscamos a aplicação da Tua Palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então nós estamos vamos falar hoje sobre o livro de Esdras, né? Esdras é o livro que sucede segundo Crônicas. Nós acabamos segundo Crônicas na semana passada, falamos, né, dos dois livros de Crônicas, primeiro e segundo. E quem acompanhou aqui esse vídeo, essa aula, nós falamos lá da construção do templo. Lembra que nós fizemos uma viagem para dentro do templo, podemos conhecer. E no final, no capítulo 36 de segundo Crônicas, o desfecho ali do livro é que o povo desobedece, né? Vem vindo numa sequência de desobediência, desagradando ao Senhor. Então o Senhor permite que o rei Nabucodonosor, que era rei da Babilônia na época, invada Jerusalém e destrua o templo, né? Ele destruiu o templo, quebrou as muralhas, incendiou o templo, roubou os utensílios do templo que nós vimos semana passada e levou algumas pessoas cativas, né, para serem escravos, para viver lá na Babilônia. Então foi assim que finalizou o livro na semana passada. Agora, Esdras, nós vamos falar da reconstrução do templo, né? Passou-se um tempo, algumas coisas aconteceram, o templo foi reconstruído e nós vamos falar dessa história, uma história também muito interessante. Algumas coisas aconteceram aí nessa reconstrução, no tempo de reconstrução, não foi tão simples. O pessoal foi lá e reconstruiu, não. Eles tiveram algumas adversidades, algumas dificuldades para reconstruir o templo e nós vamos falar sobre isso nesse livro, tá bom? Bom, então nós falamos que o povo foi levado cativo lá para a Babilônia, né? Passaram-se um tempo, passaram 50 anos e nós vamos ler o capítulo 1. O que fala no capítulo 1, versículo 1, para a gente poder iniciar aqui no livro. Diz assim, ó: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por intermédio de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo Israel, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo que seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, o Deus que habita em Jerusalém. Então olha só, deixa eu te explicar o que está falando aqui.
Ciro era o rei da Pérsia que estava comandando a Babilônia, né? A Babilônia tinha sido invadida pelo povo persa, né? E Ciro era o rei. Aqui nessa época, a palavra diz que era o primeiro ano do reinado dele. Então ele fala assim, olha, o Senhor falou comigo e nós precisamos reconstruir, nós precisamos construir e edificar uma casa ao nome do Senhor. E aí então ele dá um decreto, tanto que começa dizendo sobre o decreto de Ciro aqui, o primeiro capítulo, ele dá um decreto autorizando aos homens de Israel que estavam lá, porque 50 anos se passaram, pessoas morreram na Babilônia, pessoas nasceram na Babilônia, pessoas casaram, o povo se multiplicou. E aí então ele permitiu que aquelas pessoas que estavam exiladas lá, que estavam cativas, voltassem para sua terra, voltassem para Jerusalém, para poder reconstruir o templo, né? Então isso é o que diz aqui no começo do livro de Esdras, né? Então ele determinou que fosse reconstruído. E ele fez um escrito, uma carta, dizendo para que todos os vizinhos ajudassem com ouro, com prata, com bens, com gado. Olha só o que diz o versículo 4 do primeiro capítulo. Todos sobreviventes, onde quer que seja peregrino, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, com bens e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor que habita em Jerusalém. Então ele fez uma carta, um escrito dizendo a todos os povos, a vizinhança, eu ordeno, eu decreto que ajudem ao povo de Israel, ajudem esse povo, dê mantimento para eles, dê ouro, dê prata, dê gados e dê bens, tudo aquilo que eles precisam para a reconstrução do templo. Bom, no capítulo 2, então ele descreve, o capítulo 2 vai descrever uma lista, né, grande aqui dos homens que eram os cabeças das famílias que voltaram para Jerusalém. Eles foram liderados por um homem chamado Zorobabel, tá? O capítulo 2 inteiro vai falar sobre essa lista aí de nomes. Deixa eu ler aqui apenas o versículo 1 para você poder entender. A lista dos que voltaram. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, enfim, vai falar aqui o nome das pessoas que voltaram. Certo? Então o capítulo 2 vai se focar nisso. No capítulo 3, vai dizer que as pessoas... deixa eu só te dar um detalhe aqui, porque a Bíblia é específica nisso, tá? O total de pessoas que voltaram da congregação, né, as pessoas que saíram lá da Babilônia, né, para voltar para Israel, foram 42.360 pessoas, tá? Isso tá lá no versículo 64 do capítulo 2, que diz assim, ó: toda esta congregação, esta qual aqui citou antes, junta foi de 42.360. Então foram essa quantidade de pessoas que voltaram. Bom, o capítulo 3 vai dizer que eles chegaram lá então em Jerusalém e eles começam a construir um altar de sacrifício, porque o templo estava derribado, o templo estava destruído, só havia escombro do templo. Mas eles precisam reconstruir. E a primeira coisa que eles fazem, eles constroem um altar de sacrifício, sacrificam ali o holocausto ao Senhor, festejam. A palavra vai dizer aqui no capítulo 3 que eles começam a cantar louvores, adorar o Senhor e fazer uma festa, porque Deus tinha dado a oportunidade deles voltarem para sua terra e reconstruir então aquela cidade, aquele templo. Beleza? Bom, mas não foi tão fácil assim. O povo da região, os vizinhos ali de Israel ficou sabendo, o povo da Palestina ficou sabendo e não queria que isso acontecesse, eles não queriam que o templo fosse reconstruído. Então o que eles fizeram? Olha só o que diz o versículo 4, o capítulo 4, o versículo 4 e 5, diz assim, ó: então o povo da terra, ou seja, ali da vizinhança, pôs-se a desanimar o povo de Judá e atemorizá-los para que não continuasse a construir. Ou seja, os vizinhos começaram a colocar medo neles, né? Alugaram contra ele conselheiros
para frustrarem os planos durante todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Então olha o que aconteceu, eles começaram a pagar ali os conselheiros, né, da região, começaram a pagar em outras traduções, né, na tradução NTLH vai dizer que eles subornaram os funcionários públicos da época para que embargasse a obra, para que não deixasse reconstruir aquele templo. Bom, passado algum tempo, o povo ainda não tinha desanimado, por mais que tinha sido adversa a situação, o povo não desanimou e continuou ali a reconstrução do templo. Vendo então os vizinhos ali, os inimigos, né, o povo que não queria ver o sucesso de Israel, que não queria ver o templo do Senhor reconstruído, viu que não tinha resolvido, o povo estava reconstruindo. Então o que eles fizeram? Eles escreveram uma carta ao rei Artaxerxes. Ei, meu Deus. Eles escreveram uma carta, é um nome difícil mesmo, meu querido. Ao rei Artaxerxes. Artaxerxes. Eu vou escrever aqui na tela para você ler. Olha aqui, ó. Tá vendo aí? Beleza, vamos lá, vamos seguir. Então, no capítulo 4 também, versículo 12, vai dizer assim, ó. Olha a carta que eles escreveram para o rei Artaxerxes. Gente, vou falar o rei Arta, tá? Beleza? Vamos seguir aqui. Bom, saiba o rei, tá escrevendo a carta, né? Que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e estão edificando aquela rebelde e malvada cidade. E vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda que o rei, que aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos, os pedágios, e assim causarão prejuízo a você, rei. Agora, visto que nós somos assalariados seu, né, do rei, e não nos convém ver a desonra, mandamos dar-lhe aviso, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, descobrirás no livro das crônicas que aquele que foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela houve rebelião em todo o tempo antigo, e por isso que ela foi destruída. Então olha só aqui que o povo escreveu para o rei. Rei, o povo está querendo reconstruir aqui a cidade, né? Reconstruir o templo, mas esse povo é um povo rebelde. Eles deram muito trabalho para nós aqui. Dá uma pesquisada aí nos antigos, dá uma olhada aí na crônica dos seus pais, como que foi a história desse povo. Esse povo deu muito trabalho aqui para nós. Eles é um povo de guerra, eles guerrearam. E outra, eles não vão pagar os impostos. E aí o rei, então, foi pesquisar e viu que aquele povo realmente era era um povo que estava dando um pouquinho de trabalho. Então o que o rei Artaxerxes manda fazer? Ele fala, então vamos embargar a obra. E aí ele mandou parar a obra. Olha só a resposta dele no versículo 21 do capítulo 4. Agora, dá ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não seja edificada aquela cidade, até que eu ordene uma outra ordem, uma outra coisa. E aí então a obra da reconstrução do templo, do povo de Deus, do templo do Senhor, foi paralisada durante 16 anos. Durante 16 anos eles não reconstruíram o templo. Bom, passado esse tempo, nós vamos entrar aqui agora no capítulo 5, então, passado esse tempo, Zorobabel, que estava liderando ali, que saiu da Babilônia, inclusive, Zorobabel, ele foi nascido na Babilônia, tá? Ele não tinha sido nascido em Jerusalém e foi cativo para a Babilônia. Não, ele nasceu, ele era do povo do Senhor, mas ele nasceu na Babilônia, tá? E aí então ele retoma a reconstrução. No versículo 2 do capítulo 5 diz, então, se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles estavam os profetas de Deus que os ajudaram. Então, no capítulo 5 nós vemos que passado 16 anos, eles recomeçam, né, a reconstrução do templo. Bom, mas para atrapalhar tudo, surgiu um tal de Tatenai, né, para tentar atrapalhar, na verdade.
que disse então, ele fala, por que o povo vai reconstruir? Ele tenta impedir o povo a reconstruir de novo. Já não bastasse aqueles homens que fez a obra ficar paralisada 16 anos, agora voltaram a construir. Esse tal de Tatenai, que era um governador da região lá, mandou uma carta para o rei Dário, que era o rei da Pérsia nessa época, né? Que os reis foram mudando. E eles perguntaram, a carta dizia o seguinte, olha só, rei, eu fui perguntar para os anciãos aqui, os homens mais velhos, quem deu ordem para reconstruir esse templo? E aí eles não falaram que foi o Senhor. Eles disseram que quem deu a ordem foi Deus, para que fosse reconstruída, né? E aí então o que o rei Dário fez? O rei Dário recebeu essa carta e foi pesquisar nos arquivos lá do reinado, né? E achou uma ordem do rei Ciro. Lembra o rei Ciro do capítulo 1, que foi quem mandou reconstruir, né? Deixou o povo sair lá da Babilônia. E ele achou uma ordem lá nos arquivos do palácio, com a ordem do Ciro, mandando reconstruir o templo. E aí então ele deixou que a reconstrução acontecesse. E ainda deu ordem para que todos ajudassem. Olha só que legal isso. Versículo 6 do capítulo 6 diz assim, a resposta do rei Dário, né? Ou Dario, porque não tem acento, né? Algumas traduções vai dizer Dario. A resposta do rei Dario para esse Tatenai diz assim, agora pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e os vossos companheiros, aqui está citando o nome, os governadores que estáis da além do rio e permanecei longe dali. Não impeçam a obra dessa casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciões reedifiquem essa casa de Deus no seu lugar. Versículo 8. Também por mim se decreta o que haveis de fazer para com os anciãos dos judeus, para que edifiquem essa casa de Deus, a saber que da tesouraria real, dos tributos da além do rio, se pague prontamente as despesas a estes homens, para que as obras não sejam interrompidas. Então olha aqui que o rei Dario retorna na carta, Tatenai, deixa a construção, a reconstrução seguir, não impeça, e mais, dê para esses homens o que eles precisam. Dê para eles ali o alimento diário, se precisar de bens, de ouro, vocês vão dar. E vocês que são os oficiais do rei aí, vocês que são os governadores, vão também ajudar eles. Olha só o propósito de Deus na reconstrução. Tinha ficado parado um tempo, agora uma outra pessoa tenta embargar de novo a obra, mas aí então o Senhor intervém ali. O rei Dario lembra, né, acha no arquivo a ordem do rei Ciro e fala, além de deixar eles construir, vocês vão ajudar eles a construir, vão lhe dar o que é necessário. Bom, enfim, então eles terminam, né, a obra do templo, eles reedificam o templo do Senhor, o templo fica lindo de novo, construído, cheio de ouro como era, com aquela beleza que nós vimos aí na aula passada, e eles realizam a primeira festa da Páscoa após o exílio babilônico. Eles festejam ali a festa da Páscoa no templo. Deixa eu olhar o nosso tempo, beleza. Bom, vocês entenderam até aqui? Então, um povo liderado por Zorobabel, sai da Babilônia, volta, passa por algumas dificuldades ali, por algumas pessoas que vão contra a reconstrução, mas enfim, eles conseguem reconstruir o templo do Senhor. É a segunda edificação, a primeira foi por Salomão, e agora a segunda edificação, a segunda casa do Senhor. Bom, passado isso, então, nós vamos entrar agora, né? Vai entrar em cena aqui o Esdras, né? Que é quem fez esse livro, quem escreveu esse livro. Após isto, Esdras, que estava na Babilônia, pede para que o rei enviasse ele para se certificar que o povo estava cumprindo as leis de Deus. Então, Esdras, que era um sacerdote do povo de Deus e também um mestre da lei, ele era alguém que estudava, né,
a lei de Deus, era alguém que era estudioso da lei de Deus, que conhecia tudo aquilo que Deus tinha ordenado para o seu povo. Ele pede para o rei, ele fala, rei, então ordene que eu volte lá, deixa eu voltar para Jerusalém, para eu ver como tá, para ver se as pessoas que lá estão no Templo Novo estão fazendo da forma correta, estão obedecendo os mandamentos que Deus deu para Moisés, estão cumprindo de forma correta as leis do Senhor, certo? Então ele viaja para Jerusalém, a palavra diz que ele viaja com 1.500 homens para Jerusalém, que ainda tinha ficado lá na Babilônia. É interessante você saber que algumas pessoas não quiseram voltar para Jerusalém. Algumas pessoas ficaram na Babilônia. Por quê? Porque eles já tinham acostumado com a terra, já tinham comprado suas propriedades, já tinham construído família, e algumas pessoas não voltaram. Então, na primeira leva, primeira vez voltaram 42.360 pessoas, e agora volta 1.500 homens. Lembrando que as mulheres não eram contadas, então aqui voltou mais ou menos, né, entre homens, mulheres e crianças, 5.000 pessoas. Entre eles, levitas e sacerdotes para resgatar a adoração no templo do Senhor. Lembra que nós falamos que só o sacerdote podia entrar no templo, que os levitas é que faziam um trabalho ali, que cuidavam da casa do Senhor fora do templo. Então os levitas e os sacerdotes também voltaram para lá. Bom, quando Esdras chega em Jerusalém, ele fica muito triste. Por quê? Porque ele vê que o povo que lá estava, o povo que tinha saído do exílio babilônico e voltado, não estava andando segundo a vontade de Deus. Não estava fazendo aquilo que Deus tinha ordenado para eles fazerem em vários aspectos. E um deles, o principal deles, é que alguns dos homens tinham se casado com mulheres estrangeiras. Lembra que a ordem do Senhor era que, não se casem com mulher de outro povo. Por quê? Porque essas mulheres adoram outros deuses, né? Cada povo tinha sua cultura, cada povo tinha o seu Deus. Então, quando um homem de Deus, né, do Deus vivo, do Deus de Israel, casava-se com outra mulher, ele trazia para dentro da sua casa a adoração de outro Deus, né? Outros deuses. E aí então, Esdras fica muito triste, inclusive foi isso que aconteceu com Salomão. Lembra a queda de Salomão que nós falamos? Né? Um dos grandes fracassos de Salomão, como ele tinha várias mulheres que ele ganhava quando ele fazia acordo com outros reinos. Ele ganhava ali a filha do rei, né, a princesa, para ser sua mulher, sua concubina. E aí essas mulheres pediam para que ele levantasse altar dos seus deuses ali na terra de Israel. Isso foi um fracasso para Salomão, né? E aqui o povo estava fazendo a mesma coisa. O povo começou a casar com mulheres estrangeiras. Tinham casado, né? Já tinham filhos, inclusive a palavra diz que o nascido dessas mulheres. Bom, aí então Esdras fica muito triste com esse acontecido. Ele chora, né? Capítulo de número 9, vamos ler lá. Olha só. Diz assim. Olha o versículo 2. Tomaram das suas filhas para si e seus filhos, e assim se misturou a descendência santa com o povo dessas terras. E os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa infidelidade. Ou seja, as pessoas que eram para se manter fiéis foram os primeiros a ser fiéis. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Ou seja, ele ficou indignado por ver o que estava acontecendo ali. O templo estava reerguido, né? Eles estavam cultuando ao Senhor já no templo, mas de forma errada. Então o que ele faz? Ele ora, ele chora, ele lamenta, ele se entristece, ele pede perdão ao Senhor pelo erro do povo. Ele se coloca ali na brecha, né, para orar pelo povo, para pedir perdão pelo povo. No capítulo 10, vai dizer que o povo se chega perto dele, olha só, capítulo 10, versículo 1. Enquanto Esdras orava e confessava, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras:
nós temos sido infiéis ao nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do Senhor, e dos que temem ao mandamento do nosso Deus. Faça-se conforme a lei. Então o povo se arrependeu do que tinha feito, né? Através ali do clamor, do choro de Esdras, da palavra de Esdras, eles se arrependem, eles enxergam o que eles tinham feito, que o que eles tinham feito ia em desacordo com a palavra de Deus para aquele povo. E aí então eles fazem um combinado, um trato com Esdras. Eles falam: Esdras, calma aí, ainda há esperança para Israel. Vamos nos corrigir, vamos fazer uma aliança com o Senhor, vamos despedir, vamos fazer divórcio, vamos nos divorciar das nossas esposas, aqueles que casaram com as estrangeiras, e vão devolver ela para os seus pais, para as suas terras, vão mandar ela ir de volta. E foi isso que aconteceu. Então eles tiveram um prazo de 3 meses, a palavra diz aqui no capítulo 10, que dentro de 3 meses todos os homens que tinham casado com as mulheres estrangeiras, a palavra cita o nome de 111 homens que tinham casado no capítulo 10, no finalzinho do capítulo 10, que é o último capítulo de Esdras, vai falar 111 nomes de homens que tinham se casado com as estrangeiras e divorciaram delas e mandaram ela voltar para suas terras. Tá bom? Então esse é o livro de Esdras. Finalizamos aqui. Nós vamos falar na próxima aula o livro de Neemias, mas antes eu anotei aqui para você algumas coisas que eu aprendo, né? Que nós aprendemos com esse livro, tá? 3 coisas eu aprendi com esse livro e eu quero compartilhar com você. Primeiro, Deus, quando Ele quer aplicar a correção no seu povo, não há quem impeça, Ele aplica. Mas também, quando Ele quer realizar um propósito de bênção, não há circunstância que atrapalhe. Por quê? Porque nós vimos que Deus Ele quis aplicar a correção no seu povo, levando ele cativo para a Babilônia. Só que também, quando Ele quis restaurar a aliança com o povo, quando Ele quis que o templo fosse reconstruído, não teve rei, não teve homem, não teve governador que impediu. Eles apenas paralisaram por um tempo, mas a reconstrução do templo aconteceu. Então eu aprendi isso, que o Senhor, quando Ele quer aplicar uma correção, Ele aplica. Mas também, quando Ele tem um propósito de bênção para a minha vida, para a tua vida, para a vida dos filhos de Deus, não há quem impeça. Outra coisa, segundo ponto que eu aprendi, ele nos ensina, o livro, né, nos ensina a perseverar em cumprir a vontade de Deus em meio às diversidades. Porque Zorobabel, ele foi persistente. Imagina só se ele tivesse saído da Babilônia, tivesse vindo para Jerusalém, tivesse encontrado aquela dificuldade que ele encontrou de ter ficado um tempo parado e tivesse desanimado. Falar: Senhor, eu tentei, o Senhor viu que eu tentei. Só um minuto. Senhor, o Senhor viu que eu tentei, mas eu fui impedido. Mas não, ele não deu desculpa. Passaram-se anos, mas ele perseverou em fazer aquilo que era o propósito e a vontade de Deus, mesmo no meio da adversidade. Terceira coisa que eu aprendo: quando identificado em nós algo que desagrada o Senhor, precisamos nos esforçar e corrigir essa situação. Lembra os homens no finalzinho aqui do capítulo 10, que tinham casado com as mulheres estrangeiras, o que eles falaram para Esdras? Esdras, calma aí, ainda há esperança para Israel. Vamos fazer uma aliança com o nosso Deus, vamos divorciar. Se a gente fez errado em casar com essas mulheres, então nós vamos corrigir os nossos erros. Nós não queremos ficar contra a vontade do nosso Deus. Então, outra coisa, né, que eu aprendi finalizando é isso. Quando identificado em nós algo que desagrada o Senhor, precisamos nos esforçar em corrigir essa situação. Amém, querido? Essa foi a aula de hoje, o livro de Esdras, do Panorama Bíblico que estamos aprendendo. Espero que você tenha aí captado, né, o conhecimento, entendido o conhecimento, e eu quero pedir para você, compartilhe esse link. Se você gostou da aula, se você aprendeu alguma coisa, compartilhe esse link com alguém, deixe o seu gostei no comentário. Eu estou sempre aqui de forma insistente pedindo para você fazer isso, né? Mas porque quando você comenta, o algoritmo do YouTube entende que foi um conteúdo relevante. Com isso ele faz esse vídeo chegar para mais pessoas. E assim como foi útil para você, pode ser útil para outras pessoas também. Beleza?
Bom, feche seus olhos, eu quero orar. Pai, obrigado. Obrigado porque nós podemos aprender, Senhor, com o manual que o Senhor deixou para nós, com a Tua palavra. Nós podemos tirar, Senhor, Pai, daqui aplicações para as nossas vidas de hoje. Pai, obrigado, Senhor Pai, porque agora será mais fácil entendermos aquilo que o Senhor tem para nós, uma vez que nós entendemos, que nós temos o conhecimento da história. Uma vez, Pai, que nós conhecemos aquilo que o Senhor fez no meio do Teu povo, ficará muito mais fácil para nós compreender as revelações que o Senhor tem para nós através das mensagens, das pregações, através das nossas devocionais. Pai, em nome de Jesus, nos dê uma semana abençoada, que nós possamos, na próxima semana, estar todos reunidos aqui, nesse celular, nessa televisão, nas nossas casas, no carro, no trabalho, assistindo, ouvindo essa escola bíblica e conhecendo mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fique com Deus. Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus.